Sejam então muito bem-vindos, pessoal, a um vídeo que vocês me estão a pedir mesmo muito. Eu não estou a brincar, vocês estão literalmente a spamar-me no Instagram, no YouTube, no TikTok, em todo o lado para fazer um vídeo sobre isto. E finalmente está aqui! Antes de nós começarmos, eu quero dizer que provavelmente vai haver o segundo e terceiro e quarto vídeo quanto a este caso, porque são mesmo muitos ficheiros, muita informação que ainda não foi bem comprovada e coisas, demasiadas teorias. Quando eu vos digo que eu estou a preparar este vídeo vai fazer uma semana e meia e a quantidade de coisas que eu pensava que podia pôr aqui neste guião e afinal não, porque era uma teoria, etc, não sei o quê. Foi preciso mesmo muito trabalho investigativo e muitos de vocês também acabaram por nos ajudar dando algumas sugestões, embora não vão ver muitas aqui porque lá está, esta foi a maior parte da minha investigação, porque eu quero mesmo lançar este vídeo e se eu estivesse à espera, tipo, para sair toda a informação, este vídeo nunca mais saía. Então, vamos a isso! Os fecheiros Epstein são uma das coisas mais faladas atualmente. Este é um dos maiores casos da história, envolvendo centenas de pessoas com altos cargos na sociedade como presidentes tipo Bill Clinton e Donald Trump, empresários como Elon Musk e Bill Gates e celebridades como Michael Jackson e Mick Jagger. Isto vai muito mais fundo. No dia 30 de janeiro de 2026 foram lançados oficialmente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos os fecheiros Epstein. Neste caso foram mais ou menos 3 milhões de fecheiros ligados a Jeffrey Epstein. É mesmo muita coisa, eu acho que não tenho 3 milhões de fecheiros na minha vida inteira que faço vídeos. O que muitas pessoas não sabem é que estes fecheiros eram supostos ter saído há mais tempo, mais especificamente até dia 19 de dezembro de 2025, após a aprovação do Congresso da Lei da Transparência dos Arquivos Epstein e assinada por Donald Trump. Vejam lá, foi preciso uma lei para lançar estes documentos. Uau, para vocês verem a gravidade da situação. Mas apenas lançaram muito poucos até essa data, bastante censurados e com quase nenhuma informação. Muitos especularam que foi para cumprir com os prazos e com a lei e para proteger também grandes nomes do escrutínio público, incluindo Donald Trump, que é mencionado 38 mil vezes ao longo destes fecheiros. E pelo que eu vi, eu não sei se isto é verdade, mas antes destes fecheiros terem sido redigidos, havia 1 milhão de referências ao nome de Donald Trump. Portanto, 1/3 dos fecheiros tinham o nome de Donald Trump. Agora, eu não sei se isto é verdade ou não, não consegui encontrar uma fonte fidedigna, mas não me surpreenderia, honestamente. No decorrer disto tudo, o chefe do FBI, Kash Patel, foi chamado a testemunhar e afirmou o seguinte: Who, if anyone, did Epstein traffic these young women to besides himself? Himself. There is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday. So the answer is no one? For the information that we have. Ora, isto é um bocado estranho, não acham? Pois agora, com acesso aos documentos, conseguimos perceber que existem bastantes coisas incriminatórias envolvendo muita gente conhecida. Isto fez com que muitas pessoas também começassem a duvidar da veracidade dos fecheiros que foram lançados. Mas pronto, vamos por partes. Quem era Epstein? É melhor prepararem-se porque ainda vamos estar aqui um bocado, ok? Vamos do início. Jeffrey Epstein foi um financeiro que trabalhou em grandes bancos e por consequência cultivou um círculo de elite onde fornecia muitas mulheres e menores de idade para tanto ele como os seus associados abusarem sexualmente. Em abril de 1998, Epstein comprou a Little St. James, uma pequena ilha localizada nas Caraíbas com 28 hectares por 12,3 milhões de dólares. Apenas acessível de barco ou de helicóptero, utilizava para tudo, desde para reunião de negócios, festas privadas, para simplesmente descansar ou para atividades obscuras. Ele também adquiriu mais uma ilha em 2016, Great St. James, mesmo após o escândalo todo de 2008. Enfim, porque não, né? Porque, olha, estou a ser acusado de várias coisas, mas tenho dinheiro e tipo, isto literalmente para mim é tipo, sei lá, mais uma ilha aqui a meio de uma grande controvérsia, não tem nada de mal. No entanto, era na ilha mais pequena onde tudo acontecia. O que parecia uma ilha calma e paradisíaca, por dentro era palco de atrocidades doentias a crianças. Tranquilas, distantes, isoladas, ele próprio dizia em 2012: "They are perfect because they are isolated." Elas são perfeitas porque estão isoladas. E parece um paraíso por fora, não é? O mar brilhante, as paisagens tropicais, o sol escaldante e os barulhos da natureza. Tudo isto são elementos que contribuíram para as centenas de vítimas de Epstein se sentirem confortáveis e com uma sensação de exclusividade e de luxo.
Hoje, sabendo tudo o que aconteceu, tem uma aura mística e pesada. O facto de ser extremamente limpa e cuidada dá um ar de nojo, em contraste com as perversidades lá cometidas. Tinha uma residência principal, o local central da ilha, para os convidados uma pequena residência pessoal e várias outras para os hóspedes, acima com piscina, heliporto e vários outros locais. De que não falte nada, né? Um dos mais interessantes salta logo à vista, que é o templo. Um pequeno edifício azul e branco na ponta da ilha, assim meio estranho, tipo meio, né, um bocado estranho. A arquitetura é esquisita, nada a ver com os restantes edifícios e nunca foi revelado o propósito desta construção. Isto é apenas uma das várias zonas da ilha que se desconhece o propósito, adicionando mais para o tom misterioso da ilha. Ou então era só uma ilha normal também, não é? Nem tudo tem que ser um mistério e tanto que o templo não tinha nada lá dentro. Não tinha. Yeah. Quer dizer, se calhar tiraram para a foto, um gajo não sabe, né? Dentro dos edifícios conseguimos ver algumas decorações e cores estranhas. Tinha um ambiente mesmo muito estranho lá dentro. Era. Não sei se é das fotografias em si, mas parece que é. Parece aquelas casas normais onde vai acontecer coisas más, que não são casas normais, mas tem muito essa vibe, não acham? Não sei, se calhar pode ser já pela minha imaginação, que é um bocado fértil. Dentro lá pelo meio tinhas uma foto ali no dentista com máscaras estranhas e cenas assim, opá, eu não sei. Mas mais para a frente vamos ver essas fotos. Após a morte de Epstein, a polícia fez uma alargada busca à ilha. Foram encontrados 300 gigabytes de dados, assim como inúmeras evidências físicas de tudo o que se passou naquela ilha. Há pouco falámos em 2008, isto porque Epstein, nesse ano, declarou-se como culpado por ter aliciado uma criança para prostituição e foi preso durante 13 meses. Mas com ampla liberdade condicional, óbvio, não é? É o Jeffrey Epstein, conhece toda a gente, né? Pronto. Em 2019 foi preso novamente sob acusações federais de tráfico sexual de menores e foi aqui que o caso começou a ser mais falado. E assim surge a morte de Epstein. Quando Epstein morreu, foi literalmente quando as pessoas passaram a prestar mais atenção, porque a morte dele sempre foi um grande mistério. No dia 10 de agosto de 2019, relata-se que Epstein foi encontrado morto na sua cela, tendo sido a causa da morte suicídio por enforcamento. No entanto, quando o Departamento de Justiça divulgou a filmagem, aproximadamente 2 minutos e 53 segundos dela estavam em falta e descobriu-se que o vídeo tinha sido modificado, apesar da alegação do FBI dizer que o vídeo era original. Aqui começamos a perceber o porquê de há bocado o chefe do FBI ter tentado desdenhar os arquivos, a entender que sabem algo, não é? Que não querem que se saiba. A sua morte impediu mais investigações, tendo um juiz rejeitado todas as acusações criminais. É quase como se a sua morte tivesse sido premeditada, né? Ou seja, para absolver de tudo. Morreu, pronto, já não conseguimos investigar, já não dá. É um bocado estranho, não é? Quase como se tivesse sido planeado. E existem provas que talvez tenha sido. Num fórum muito conhecido chamado 4chan, um dos mais antigos da internet, muitos de vocês devem conhecer, surgiu um post no dia da morte de Epstein, na suposta morte de Epstein, dia 10 de agosto, que dizia o seguinte: não vou dizer mais nada depois disto, por favor não tentem revelar quem sou, mas ontem à noite, depois da contagem das 4:15, levaram-no para a ala médica numa cadeira de rodas, algemada à frente mas não atrás. A enfermeira de triagem diz que falou com ele. A seguir, do nada, aparece uma carrinha de transporte. Nós não fazemos transferências ao fim de semana a não ser que haja ordem judicial. E depois disso, do nada ele é colocado numa cela individual e enforca-se. A carrinha de transporte não fez registro de entrada e nós não resgatámos a matrícula e um tipo com um uniforme militar verde estava na parte de trás da carrinha, segundo o guarda da torre que o deixou passar pelo portão. Pessoal, eu estou a tremer agora mesmo, mas acho que eles o trocaram. Uau, mano... Isto parece muita ficção, mas acreditem que não é. Porquê? Durante muito tempo este post foi visto como sendo vago, como sendo um rumor e nada mais. Até ter sido lançado e mencionado nos próprios arquivos, assim como o nome do guarda e autor deste post, Roberto Grijalva, não sei dizer o nome dele. Porque haveria o Departamento da Justiça mencionar isto e deixar nos fecheiros
se não pensassem ter alguma relevância. É confirmado que na prisão onde estava Epstein não estava sob vigilância adequada. Os guardas adormeceram e falsificaram registros, as câmaras não gravaram, protocolos básicos não foram seguidos, enfim, um grande caos de coincidências, não é? Tendo em conta que a pessoa em questão tinha muitos contactos e imensa informação pronta para ser usada contra grandes figuras poderosas, não é? Quando isto aconteceu, a internet foi super rápida a reagir e surgiu o meme Epstein didn't kill himself, querendo dar a entender que alguém tratou dele ou que as elites se protegem umas às outras e nós nunca vamos saber a verdade. Se mexer com quem tem poder, muita coisa pode acontecer. Recentemente, esta teoria de que Epstein não se matou tem-se vindo a desenrolar cada vez mais. Imagens surgem a comparar a cara do corpo que foi visto a ser levado com a de Epstein e efetivamente nota-se que o nariz dele, ou seja, do suposto morto, não combina com o de Epstein. O nariz é mais curvo. Claro que isto pode ser distorção da lente e etc. Mas é um bocado estranho porque efetivamente o nariz é um bocado estranho, não acham? Está ali, é suspeito. Mas também eu não entendo nada de corpos e de autópsias e biópsias, posso estar completamente errado. Surgiram também outras imagens na internet de um homem mais velho, com mais cabelo e barba, mas com as suas feições exatamente iguais à de Epstein em Israel. E agora é que fica interessante. Num dos documentos oficiais lançados pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos, é referido que Epstein pertencia aos serviços de inteligência americanos e dos seus aliados. Também referem que era bastante chegado ao primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e treinado como espião por ele. Inclusive, uma das fotos dos arquivos do Epstein é de uma camisola da IDF, Israeli Defense qualquer coisa, é da defesa israelita. Isto é crazy. E isto fica muito mais fundo. Mas não sei até que ponto tudo isto também é verdade. Portanto, eu acho que é melhor ficarmos por aqui e é importante referir que foram lançados milhões de ficheiros e se eu fosse falar literalmente sobre tudo, este vídeo nunca mais acabava. Para acrescentar esta teoria de que Epstein está vivo, e apesar de parecer muito ridículo, atenção, muitas pessoas descobriram que a conta de Fortnite... Isto é tão parvo. Gostava muito de acreditar que isto era uma teoria real porque efetivamente há coisas que apontam para isso, mas também há coisas que apontam para não. Descobriram que a conta de Fortnite do Epstein esteve ativa muito recentemente. Diz que a conta é dele, pois foi encontrado um e-mail de compra de V-Bucks no dia 7 de maio de 2019. E a conta de YouTube dele tinha o nome de Little St. Jeff 1, ou seja, Little St. Little St. James Jeff 1. Quando os utilizadores foram procurar por esse utilizador no site de dados do Fortnite, viram que esta conta ainda estava ativa e com jogos recentes, com atividade até 2025 e adivinhem, situada em Israel. Isto é mesmo parvo, mas ainda há mais. Ainda há mais sobre isto. Face a isto, o próprio Fortnite veio a público e disse: isto foi uma farsa feita por um jogador de Fortnite. Há alguns dias, um dono de uma conta Fortnite já existente mudou o seu nome do utilizador de algo totalmente não relacionado para Little St. Jeff 1, depois de Little Jeff 1 ter sido revelado como o nome do YouTube. Momentos depois, através de uma ferramenta do Twitter, o Community Notes, foi feita a seguinte correção. Esta explicação não se confirma quando se analisa o Fortnite.gg Wrapped, que mostra o nome do utilizador associado aos jogos jogados em 2025, e o User ID foi consistente em 2025. Isto dando a entender que o utilizador já existia antes desta cena toda do Epstein. Depois deste post ter sido muito viral, a correção foi apagada, mas o post original do Fortnite não foi. A conta suspeita de Fortnite passou a ser privada, é Little Jeff 1, e utilizadores começaram a especular que algo se poderia estar a passar entre a Epic Games e o Epstein. Isto porquê? Porque essa conta não teve atividade durante os períodos de tempo em que Epstein esteve preso. E o e-mail bate certo e o link para a conta foi removido até da Wayback Machine, que é um site usado para ver links antigos que já não estão disponíveis. Esse link foi apagado. É tudo muito estranho, não acham? Qual é que é a probabilidade, de ele estar realmente vivo e tudo isto ter acontecido? Talvez mais informação se revele entretanto, mas até lá ficamos às escuras, como sempre, não é? Nunca sabemos nada. Nós somos um rebanho, somos as ovelhinhas. Já agora, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre todos os ficheiros e e-mails, existe um site chamado gmail.world, ou seja, jmail.world, onde vocês podem encontrar tudo o que foi lançado de forma organizada e perceptível. Por exemplo, ao procurar por Portugal aparecem 460 resultados. Muitos deles não querem dizer nada. Mas, aproveitando que estamos a falar de Portugal, eu quero que vocês vejam este vídeo feito pelo João Pinto no TikTok. Estava aqui a fazer uma pesquisa nos Epstein Files. Por acaso surgiu aqui um nome que eu já não vi aqui há algum tempo. Surgiu o nome da Maddie McCann. E fui ver o que é que dizia. E o e-mail é este, vejam aqui em cima.
em que perguntam qual é que é a possível associação do processo Casa Pia à Medi. E como veem no e-mail, o nome está ocultado das pessoas que enviaram este e-mail, mas o assunto é o Jeffrey Epstein, portanto eu estou a supor que é uma associação entre o Jeffrey Epstein e o processo Casa Pia, porque o Jeffrey Epstein era conhecido por dar festas com menores para pessoas de alta sociedade, como era no caso do Casa Pia, e como ele estava cá muitas vezes em Lisboa e no Algarve, há uma possível associação entre ele, o processo Casa Pia e a Medi. Além disto, o Jeffrey Epstein tinha ajudantes que eram responsáveis por ir buscar as crianças, como era o caso da sua ex-namorada, a Maxwell, que foi presa por 20 anos por isto mesmo, em que ela ajudava a trazer crianças da Europa para a América, para a ilha do Epstein. E é curioso que surgiu uma investigação há uns anos, há 15 anos, em que a suspeita de ter raptado a Medi era esta. E agora vejam a foto da ex-namorada do Epstein, que é esta. Não acham que é um bocado parecido? Não acham que poderá haver uma ligação entre os dois? No e-mail que ele refere enviado para Epstein nós conseguimos ler. Na temporada 1, episódio 3, jornalistas portugueses lembram o escândalo que ocorreu uns anos antes sobre abuso de crianças num orfanato português, referindo-se à Casa Pia. Um jornalista diz mesmo que é um facto conhecido que milionários americanos estavam a voar para Portugal em jatos privados para abusar sexualmente destas crianças. A mensagem termina com a indicação: esta informação pode ser do vosso interesse. Esta informação pode ser do vosso interesse para Jeffrey Epstein, porquê? Não acham um bocado estranho? Isto é surreal. Haveria realmente alguma ligação entre a Casa Pia, Epstein e a Medi, por exemplo? Porque haveria esta informação ser do interesse de Epstein? Talvez porque ele passava muito tempo em Lagos, a sítio onde desapareceu a Medi. Após uma curta investigação, claro, né? Lá fui a investigar. Eu vi que Clement Freud, né? Acho que é assim que se diz, um famoso e poderoso político do Reino Unido, foi acusado de abusar sexualmente também de 2 mulheres, uma delas quando ainda era criança. E porquê é que falo nisto? Pois uma grande coincidência era que Clement tinha uma casa na Praia da Luz e semanas depois do desaparecimento da Medi, ele convidou os pais a irem a essa casa. Especula-se que Ghislaine Maxwell, a traficante humana condenada e também namorada de Epstein, e Clement Freud, que foi alegadamente acusado de abusar crianças, por serem do Reino Unido, da mesma geração e parte dos mesmos círculos de elite. E como Epstein viajava muito para lá e a namorada também ia com ele, algo pode ter acontecido. Mas fica por aqui. Não encontrei mais nada sobre esta teoria, então não tomem como sendo verdade, mas se vocês tiverem mais alguma coisa, podem sempre sugerir. Uma coisa que eu vos peço, pessoal, se vocês quiserem ajudar a encontrar informação sobre este tópico, verifiquem sempre se há provas que a sustentem ou se há coisas assim, pelo menos que batam certo, porque foi como eu disse, há tanta coisa que é especulação, que no meio disto tudo é muito provável perdermos no meio disto tudo e acharmos que tudo é verdade, ok? E mais sobre Portugal nos fecheiros, é referido o nome do antigo ministro dos negócios estrangeiros do PS, o Luís Amado. O Luís nega qualquer envolvimento com Epstein e classifica o assunto como ridículo, garantindo que nunca teve qualquer contacto com ele. Imagina dizer que sim, imagina, não, sim, eu dava-me com... Claro que não, atenção, também não estou a dizer que ele fez nada, atenção, estou só a dizer que mesmo que alguém tivesse associado, claro que ele vai dizer que não está. Não estou a querer dizer que é o caso do Luís Amado, ok? É também referido uma paragem em Santa Maria, ilha nos Açores, onde a bordo estavam Epstein, a Ghislaine, Bill Clinton e o ator Kevin Spacey. Mas sem grande contexto, apenas uma paragem. E para finalizar este assunto de Portugal com Epstein, eu deixo-vos aqui com outro vídeo do João. Estava aqui a pensar, se vocês fossem músicos, atores, políticos, diplomatas e fossem amigos do Epstein e fossem de Londres, Madrid, Amsterdão, para as Caraíbas, que é onde está a ilha dele, e não seria benéfico ter uma paragem a meio, assim uma ilha, assim no meio do Atlântico, que tivesse um acordo com a América, um consulado americano, por exemplo, e que desse para controlar melhor o tráfego e o aeroporto e fazerem este tipo de coisas, em que levavam crianças nesses aviões e conseguiam evitar grande parte da logística. E fui ver nos Epstein Files e procurei por Açores e apareceu mais de 100 correspondências. E vamos agora ver aqui alguns e-mails que foram enviados e alguns e-mails que aconteceram nestes voos. Este e-mail é super macabro, que mostra que havia uma ligação que era feita entre a ilha do Epstein, os Açores e o resto do mundo. Este e-mail foi enviado já depois de estar preso, portanto o Epstein, mesmo estando preso, tem ajuda de outras pessoas, como a Leslie, que mantêm esta rede em andamento.
E aqui diz especificamente: Jeffrey aceitou a vossa viagem à Sardinha, mas param nos Açores. Mais uma prova disto. Temos aqui um hotel marcado, o Terra Nostra Hotel. Mais um caso que demonstra que mesmo estando preso ele mantém esta rede, em que pergunta se ele queria parar nos Açores. Conexão Israel, Açores, Ilha do Epstein. Temos aqui um depoimento de um agente secreto que foi num destes voos, em conjunto com o Kevin Spacey e com o Epstein, e diz que ele saiu do quarto com uma rapariga e que fez uma massagem no rabo dela e que foi um comportamento muito creepy e constrangedor. Esta viagem tinha paragem nos Açores durante uns dias e depois seguiam para muitos países de África. Enfim, parece que quanto mais sabemos e menos queremos saber, não é? Mas isto tem mesmo que ser mais investigado e falado, eu acho, man, porque parece que não está a acontecer nada e não há grande cobertura quanto a isto. Parece que já está tudo a ser... Apesar de haverem notícias, não existem consequências, não é? E acho que foi feita uma sondagem recentemente também, onde se fala, o FBI diz que não encontrou provas conclusivas para prender pessoas e para acusar pessoas. There is no credible information. None. E depois fizeram uma sondagem ao público que efetivamente viu os fecheiros do Epstein e perguntaram-lhes se achavam coisas suspeitas e 94% disseram que sim. Portanto, claramente o público acha que algo aconteceu e o FBI acha que não. Será que o FBI acha que não porque tem que achar que não? Estou só a tirar para aí. Mas enfim, há pouco falámos em pessoas com altos cargos na sociedade, então que pessoas estão nos fecheiros? Bem, a lista é realmente preocupante, porque há mesmo muita gente, mas atenção que por aparecerem juntos do Epstein ou terem tido algum tipo de contacto, não significa que tenham tido qualquer envolvimento com as atrocidades cometidas, ok? No final de contas, Epstein também era um empresário e tinha acesso a quem quisesse. Depois vocês já sabem como é que funciona o dinheiro e poder, não é? Pessoas que simplesmente aparecem em fotos em contexto social são Michael Jackson, Mick Jagger, Chris Tucker, Richard Branson, Larry Summers, Woody Allen, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Kate Blanchett, Bruce Willis e George Lucas. Nenhum destes foi acusado por crimes, apenas estiveram em contexto social, porque a verdade é, o Epstein era uma pessoa social, então era normal ele também aparecer em festas das socialites e tudo mais, portanto não significa por eles estarem nas fotos que o Epstein tenham algo a ver com isso. Mas agora pessoas com mais ligações que eu descobri e que efetivamente reuni provas e não são só especulações, ok? O Príncipe Andrew, que foi acusado civilmente por Virginia Giuffre, não sei se diz o nome, nunca sei os nomes, que alegou ter sido traficada por Epstein e Maxwell, a mulher dele, e forçada a ter relações sexuais com Andrew quando era menor, com 17 anos. O Andrew obviamente negou tudo, não vai dizer que sim, e o caso não foi a julgamento porque em 2022 houve um acordo, não é? Um acordo, sabem? Um acordo, estou só a especular, atenção. E o processo foi encerrado, não é? Pois claro, estamos a falar do Príncipe Andrew, o Príncipe de Inglaterra. Imaginem ele ser acusado, ia ser um escândalo, acusado provado, né? Ia ser um escândalo mundial. E assim deixa de ser um bocado, né? Porque não foi acusado, não se pode dizer nada. Enfim, eu acredito que o dinheiro e poder efetivamente compram tudo. Depois temos Bill Clinton, que viajou bastantes vezes do avião de Epstein, apesar de alegar não saber de nenhum crime e nunca ter estado na ilha privada. No entanto, algumas fotos sugerem que podia haver uma relação mais íntima. Não sei porque... Vejam este quadro estranho do Bill Clinton numa das casas de Epstein. Porque é que o Epstein haveria de ter uma foto do Bill Clinton de saia? Será que era uma piada entre eles? Ou... não sei, né? É um bocado estranho, mas pronto. E assim como Bill Gates também aparece, mas este é um caso mesmo muito bizarro. Porque para além de aparecer 2600 vezes nos fecheiros, num e-mail enviado a si próprio, o Epstein escreve que Bill Gates apanhou uma doença sexualmente transmissível e lhe pediu antibióticos para dar secretamente à sua mulher na altura. É assim, eu não sei porque é que o Epstein haveria de escrever esse e-mail para ele próprio, não é? É um bocado estranho, só porque sim. Será que ele era maluco? É assim, maluco era, mas ao ponto de enviar e-mails pelo próprio com histórias fictícias? Eu não sei, eu acho que não. O Bill obviamente negou tudo, não é? E disse que como o e-mail ficou nos rascunhos, era falso e que se arrepende de ter sido amigo do Epstein e que pede desculpa às pessoas por não ter visto como é que ele era antes. Claro que tem que manter a boa imagem e tudo mais, porque estas coisas não se podem saber. E num clipe também meio estranho, numa entrevista a Bill Gates sobre tudo isto de Epstein, quando lhe é feita uma pergunta sobre a lição que se aprende de tudo isto, por causa de o Epstein ter morrido e tudo mais, que lição é que se aprende? O Bill Gates responde: bom, ele está morto. Is there a lesson for you, for anyone else looking at this? Well, he's dead, so in general, you always have to be careful.
And I'm very proud of what we've done in philanthropy, very proud of the work of the foundation. That's what I get up every day and focus on. E a expressão que ele faz é tão estranha e perde-se nas palavras, tipo, fica ali meio confuso e meio... e tenta mudar de assunto rapidamente. A linguagem dele corporal não bate certo, não sei, é bizarro. Para não falar que a mulher dele também, a ex-mulher neste caso, a Linda, ou Melinda, não sei qual é que acho que é Linda ou Melinda, não sei, foi entrevistada quanto a isso, perguntaram-lhe e a resposta dela foi... curiosa. You know, it was also widely reported that Bill had a friendship or business or some kind of contact with Jeffrey Epstein. It's not one thing, it was many things. But I did not like that he'd had meetings with Jeffrey Epstein, no. I wanted to see who this man was. And I regretted it from the second I stepped in the door. He was abhorrent. He was evil personified. I had nightmares about it afterwards. Portanto, será que esse e-mail foi realmente um rascunho ou será que é verdade? Donald Trump também, o tal que foi mencionado 38 mil vezes, suspeita-se que a razão pela qual os fecheiros demoraram tanto tempo foi porque os fecheiros tiveram que ser revistos imensas vezes para talvez ilibar Trump de bastante coisa, e para não falar que o Trump foi avisado em maio de 2025, ou seja, 6 meses antes, se não me engano, dos fecheiros Epstein terem saído, que ele próprio estava nos fecheiros. No lançamento desses fecheiros, um documento foi removido, entretanto, do próprio site do Departamento da Justiça dos Estados Unidos, que continha alegações contra Trump. Entre elas estão, e eu vou ler, e agora cuidado porque estes termos podem ser impressionantes para pessoas suscetíveis, portanto, nós vamos tentar censurar isto, mas mesmo assim o tópico e tudo pode trazer um bocadinho de trauma para alguém que possa ter passado algo do género, portanto, vejam ou deem skip a esta parte. Então, entre estas acusações a Trump estão Trump ter violado uma ex-namorada e gabar-se disso ao telefone a alguém chamado Jeffrey, nomeado numa acusação de manter uma mulher prisioneira, de obrigar uma criança de 13 anos a fazer atos sexuais, engravidá-la e depois matar o bebê, organizar festas chamadas Garotas de Calendário na sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, onde Epstein trazia as crianças e Trump leiloava-as. E entre os convidados dessas festas estavam Elon Musk, Ivanka Trump, um advogado chamado Bob Shapiro e Eric Trump. Esta foi uma das partes que mais me deu nojo ler e aprender e ver, porque são alegações bastante graves e que alguém que fizesse este tipo de alegações tinha que estar muito doente da cabeça para as fazer. O que é provável, né? Pode acontecer, mas em tão detalhe assim eu acho muito estranho. Não me cabe na cabeça imaginar este tipo de coisas, man. A quantidade de histórias deste género referidas nos fecheiros é realmente absurda. Prefiro não entrar em mais detalhes, e se vocês quiserem saber mais podem ir ao site que mencionei há pouco e procurar por vocês mesmos. O mundo pode ser um lugar incrível, mas terrivelmente assustador ao mesmo tempo. E eu quero que saibam, se algum de vocês passou por algum tipo de trauma deste género ou assim, que é possível superá-lo através de ajuda, através de atividades, através de muita coisa, e que se dependesse de mim, todas as pessoas que cometessem essas atrocidades podiam deixar este mundo, ok? Mas enfim, vamos então passar para as fotos mais estranhas que saíram também nos fecheiros aqui. São estranhas e inquietantes, que eu encontrei dentro das que foram disponibilizadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como várias salas estranhas com quadros sugestivos e pouco comuns, objetos sexuais, muitas referências ao corpo feminino e coisas assim, muito sexo, e muito mais. Fotos da ilha de Little St. James em construção, um medicamento para a infecção urinária. Pronto, é legítimo, não é? Mas tendo em conta todas estas histórias, infecções urinárias são muito mais comuns nesse aspecto. Várias referências a Lolita, um livro de romance escrito por Vladimir Nabokov, que envolve a exploração sexual de uma menor. Isto aqui, percebem? Eles fantasiavam com este tipo de coisas. Isto, cada vez mais tu percebes que eles sabiam e que isto é mesmo verdade, porque para que referir uma coisa desse género, não é? Fotos estranhas dele, tipo a mostrar a cara na banheira, tipo... No geral ele era um homem com uma aparência estranha, não sei, não sei se é por saber agora tudo o que ele fez, mas é um homem estranho, eu acho, man. Fotos com crianças e fotos de crianças também. Algum material, e quando digo algum, bastante material considerado CSAM, ou seja, CSAM, que contém P infantil, ok? Milhares de fotos censuradas, possivelmente com material sexual também, para proteger as vítimas, ou com possível provas para fazer alguma coisa, que eu duvido. Montagens de imagens muito estranhas que o pessoal tentou decifrar e não há grande contexto, são só fotos assim meio estranhas, colagens, tipo cenas
Não sei, pronto, se calhar era um hobby dele ou de alguém que gostava de fazer essas cenas, sei lá. Imensos CDs também, muitos deles censurados, com títulos censurados, portanto não sei se também se era com nomes de vítimas ou se dizia mesmo alguma coisa assim mais explícito. Muitas imagens também apelativas à pornografia, algumas que referenciam violação, ou seja, abuso. Esse tipo de fantasia, que ele guardava essas imagens por alguma razão, e entre muitas outras. Também temos em imagens que dizem No Images Produced, e isto foi um de vocês que nos disse. Pode-se trocar o .pdf no final do link e se substituirmos isso por .mp4 vai revelar imensos vídeos. Entre eles bastantes vídeos sexuais, aleatórios e também pessoais. Todos censurados, e eu não tenho dúvidas que existam mais vídeos incriminatórios e que tenham sido removidos ou completamente censurados. Não tenho quase a certeza que no meio desses vídeos todos há bastante coisa. Eu não quis ver, honestamente, porque não preciso, sabem? Não preciso. Alguém há de ver e há de encontrar, prefiro não ser eu a ter que ver esses vídeos todos, sabem? Porque não me vai fazer bem. Passando agora para os e-mails, que foi uma das grandes partes que muita gente falou porque encontrou-se muita coisa. No meio de milhares nós temos 2 que me chamaram bastante a atenção. Eu não quero também estar a chamar tantos e-mails mais uma vez porque são mesmo muitos e se calhar até podemos deixar isto uma parte 2 caso surjam mais alguns e-mails assim deste género. Nestes 2 temos o primeiro, que é, se nós procurarmos por pandemics, ou seja, pandemias, encontramos um e-mail com o título Preparando para Pandemias, escrito em 2015 e supostamente era uma proposta vinda de um tal de Terje Rod Larsen, que era um diplomata e político da Noruega, que dizia o seguinte: Caro Bill, espero que esteja tudo bem com você e que esteja aproveitando o início de verão. Nos dias 11 e 12 de setembro de 2015, o Instituto Internacional da Paz organizará uma importante conferência internacional em Genebra sobre preparação para pandemias, lições aprendidas para respostas mais eficazes. Seria uma grande honra contar com a sua presença nesta ocasião e a possibilidade de proferir a palestra de abertura. Em anexo, segue o convite, bem como uma minuta da programação e um documento de apoio para o evento. Margaret Chan, diretora-geral da OMS, Peter Marek, eles acabam por citar pessoas com grandes cargos da Organização Mundial da Saúde e etc. Ou seja, não está lá grandes nomes envolvidos. Este e-mail foi confirmado ter sido para Bill Gates, reencaminhado por Epstein, depois está lá, pois o título do e-mail é Forward, carta para Bill Gates, portanto foi reencaminhado. Ora, isto é bastante suspeito, porquê? Pois a pandemia do Covid apareceu 4 anos depois desse e-mail, no final de 2019, e talvez tenha sido timing ou coincidência, mas depois vemos que a fundação de Bill Gates e da ex-mulher dele investiu em agosto de 2019, 4 meses antes da pandemia acontecer do Covid, numa empresa chamada BioNTech, que viu bastante lucro. Depois sabem como? Porquê? Porquê que viu bastante lucro? Porque vendeu a vacina do Covid. É verdade. Ou seja, o Bill Gates investiu numa empresa. Isto é alegadamente, atenção, eu tenho que sempre dizer alegadamente porque isto são acusações graves. Bill Gates supostamente investiu numa empresa que desenvolveu vacina para o Covid 4 meses antes do Covid existir. É assim, eu não sou de intrigas, mas isto é um caso suspeito, não é? Porque assim, para quem não sabe, o Covid trouxe bastantes lucros para quem já era rico. Para terem uma noção, por exemplo, os bilionários viram a sua fortuna crescer 4 trilhões, não é trilhões, mano, eu nem sei quantos zeros é que isso são, de dólares no primeiro ano da pandemia. E isto só me prova que o mundo pode realmente estar a ser controlado. Aliás, eu acho que já não tenho grandes dúvidas depois destas coisas todas. E tudo o que vemos pode ser fabricado, pode ser planeado, tudo o que acontece é premeditado e nós somos apenas peões num jogo que nem temos a noção. É tão triste, eu acho que é tão triste sentir que já não se pode acreditar em nada, mas ao mesmo tempo também é bom tudo isto estar a acontecer, pois a verdade vem sempre ao de cima e talvez possamos fazer alguma mudança, que eu duvido, porque é mesmo muito triste, sabem? E mais sobre isto, ninguém sabe de onde é que veio o e-mail seguinte que eu vos vou ler, mas é o mais suspeito pela maneira como acaba. Segue em anexo a minuta da ordem de trabalhos da reunião sobre a preparação para pandemias, conforme solicitado. Vamos discutir os próximos passos, por exemplo, como envolver oficialmente a OMS e o CICV, ou seja, através de uma parceria de marca. Espero que possamos ter sucesso. Ora, sucesso em quê?
numa reunião, vamos ter sucesso numa reunião, vamos ter sucesso em conseguir parcerias de marcas, vamos ter sucesso em fabricar uma pandemia e toda a gente ganhar aqui uma ganda dinheiro, uma ganda guita, como é que é? Não sei. Eu acho que talvez possa ser só a cena das marcas, vamos pensar assim, mas nunca vamos saber, não é? E o segundo termo que eu encontrei nestes e-mails todos, que para mim é o mais preocupante de todos, na verdade, porque é este aqui efetivamente aparenta ser o que eu acho que é, mas eu não tenho provas. O termo jerky, e para quem não sabe, jerky significa carne seca, aquela beef jerky, aquela carne seca que se come como se fosse um snack, sabem? Num e-mail escrito por Francis Derby, um cozinheiro, lê-se o seguinte: só queria dizer olá sobre a carne seca, ou seja, o jerky. O Epstein disse que vai voltar a comer comida normal, por isso talvez coma menos carne seca. Dito isto, ele tem 6 pacotes no congelador lá em baixo para a próxima viagem. Acho que deve ser suficiente para ele. Se tiver mais alguma dúvida, é só perguntar. Obrigado, Francis. O que é que o Francis quer dizer com comida normal? Não é? Quer dizer, o jerky é um snack bastante normal, não é uma comida irregular, mas ao que parece, o que ele dá a entender neste e-mail é que Epstein só se andava a alimentar de carne seca, daí os 6 pacotes serem suficientes para a viagem que ele ia fazer, não entendi. Mas é assim, ninguém se alimenta de apenas carne seca, ok? Porque... Espera aí. Está a gravar, foda-se, agora assustei-me, mano. Ninguém se alimenta de apenas carne seca porque não é saudável nem sustentável, não é? E querem saber a melhor? Este Francis é citado noutro e-mail como um cozinheiro que trabalha num restaurante chamado, adivinhem, Canibal. Eu não consigo inventar esta merda, mano. A coincidência é demasiada. Lemos neste e-mail então: o Francis tem tempo amanhã para me ensinar a fazer. Alguém topa uma aula de jerky? Vai também trazer uma amostra da nova receita de jerky do seu restaurante. E manda um abraço. Trabalha num restaurante chamado Canibal e cozinha, acredita se quiserem, carne seca e bife. Ele tem disponibilidade às 15 horas de amanhã, se estiver bem para vocês. Agora, não acham suspeito referir o nome do restaurante neste e-mail enquanto se fala de carne seca, do género? Mano, ele trabalha num restaurante canibal, chamado Canibal, e adivinhem, faz carne seca. Parece que carne seca é um código para algo mais, digamos, parecido a nós. Sabem? Para não falar de que existem mais 347 referências a jerky nos e-mails, e são todos muito estranhos. Como está a situação do jerky? Devia fazer mais jerky? O Epstein gostaria de saber se me podes ensinar a fazer jerky? Hey, podias fazer mais jerky? O Epstein já está quase a acabar. E por último, o mais estranho. Olá, tem um pacote de carne seca no frigorífico do número 71, por favor pega. Ela também tem mais em casa dela, por favor vá buscar lá também e traga tudo. Imagino que precise estar numa bolsa térmica, certo? Obrigado. Ao que respondem: uma pequena bolsa térmica será suficiente. Eu não recomendaria vê-la. Não há necessidade de quantidades absurdas de gelo. Não recomendaria ver o que está dentro da bolsa. É muito estranho estar a falar de carne seca assim, mano. Tipo, não é, tipo, é estranho, mano, não sei. Tanto de carne seca nem sequer precisa estar congelada. Normalmente vem em pacotes, vem, né, tipo, a não ser que seja, e mesmo que seja caseira, tipo, é feita, é carne seca, é feita para durar. A não ser que não seja carne seca e seja outro tipo de carne. Mas pronto, eu acho que vamos ficar por aqui por enquanto, man. Apesar de existirem muito mais coisas, há mesmo muita informação que ainda está por aí. E eu não vou referi-la porque, lá está, provavelmente vai haver um segundo vídeo quanto a isto, porque vai haver cada vez mais informação e ao vir ao de cima mais notícias e mais pessoas a encontrar cada vez mais coisas. E também convém que este vídeo veja à luz do dia, porque caso contrário eu estaria a escrevê-lo infinitamente, porque vai sempre surgir novas coisas e tenho que investigar e depois perco-me, etc. Portanto, eu decidi mesmo fazer este vídeo agora com a informação que eu consegui reunir, que acho que é minimamente verídica, mas existe mesmo muita coisa que ainda está por resolver. Eu vou-vos deixar com este último vídeo aqui, onde uma mulher aparenta ter conseguido escapar da ilha ou de alguma coisa e está a pedir ajuda. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! ¡Fuera la carne humana! Após este vídeo, esta mulher desapareceu, nunca mais foi encontrada e não existiu nenhuma investigação para a procurar. Coincidência?
Eu acho que não. Portanto, é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado e obrigado a todos que tentaram ajudar. Sintam-se à vontade para deixar aqui mais teorias e mais coisas. Aliás, se vocês preferirem, nós temos um Discord e vocês podem enviar algumas coisas para lá e depois os mods vão ver e vão fazer chegar até a mim. Portanto, eu agradeço-vos mesmo muito todo o apoio e quero deixar aqui também uma mensagem final, que é, apesar de tudo isto estar a acontecer, apesar de nós cada vez mais estarmos a aprender que o mundo não é como nós achávamos e que existem mesmo pessoas cada vez mais doentias e preparadas para fazer coisas que nem nos cabe na cabeça, também é bom estar aqui e existem pessoas boas, existem pessoas com boas intenções e eu quero acreditar que a maior parte das pessoas que me rodeia e que nos rodeia assim são boas. Não é por causa disto que nós devemos passar a olhar para as pessoas todas à volta como possíveis psicopatas ou assassinos ou etc. Porque esta informação às vezes para muitas pessoas pode ser muito difícil de digerir ou de lidar ou de aprender. Quero ter a certeza que vocês não saem deste vídeo a sentir-se mal, porque estas pessoas existem, sempre existiram, vão continuar a existir, mas se nós fizermos o que é certo, estamos a combater o mal, ok pessoal? Portanto, acho que agora vou mesmo ficar por aqui. Muito obrigado a todos pelo apoio e esperem por um segundo vídeo sobre este caso que certamente vai haver, tá bem? Uma beijoca para vocês, pessoal, eu vejo do próximo vídeo. Fiquem bem!